Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Jonathan Lira aqui falando, técnico de informática desde o ano 2000. Então são 23 anos de experiência em montagem de PC Gamer e em especificações técnicas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto, que é como saber qual é a geração de um processador da Intel. Na verdade, esse vídeo é uma atualização desse outro vídeo aqui, que eu vou deixar um card. E foi um vídeo que eu gravei 3 anos atrás, só que de lá pra cá muita coisa mudou e muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse assunto, então eu decidi regravar com o conteúdo atualizado. Então, sem enrolação, vamos lá. Para que a gente possa entender como saber qual é a geração de um processador da Intel, a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre os processadores. Então, eu vou contextualizar vocês aqui para que não gere mais dúvidas e sim uma explicação que vai deixar você sem dúvida nenhuma no final. Existem processadores com um único núcleo, existem processadores com 2 núcleos, com 4, com 6, com 8, até com 12 núcleos, tá? Então isso tem vários processadores diferentes para a gente começar. Até aqui tudo bem, né? Algo bem simples. Mas existe uma hierarquia de potência, ou seja, do mais fraquinho, básico, até o que é mais potente. Então começamos aí com o Celeron, que é o básico do básico, até chegar aqui no Core i9 que nós temos hoje no ano 2023. E a sequência da hierarquia dos processadores da Intel é a seguinte: o mais básico de todos é o Celeron, depois existe o Pentium, que geralmente é dual core. Depois vem o Core i3, que é a partir daqui que a gente vai focar o vídeo hoje, tá? Que é nessa família do Core i3, o Core i5, o Core i7 e em 2018 foi lançado o Core i9, que não existia até antes disso. Então vamos lá, vamos entender então sobre as gerações. Qual é a diferença então de um processador lá das primeiras gerações para um mesmo processador, no caso o mesmo Core i7, só que de uma geração atual. Para contextualizar vocês, a gente tem que entender o que é que significa geração. Por mais óbvio que possa parecer, se a gente for fazer uma analogia aqui com a família, né, tem o pai, é uma geração. O filho é a próxima geração. O neto é uma outra geração diferente, o bisneto e assim por diante. Então, com os processadores é a mesma coisa. Essa família de processadores da Intel, existe uma primeira geração, depois existe uma segunda, uma terceira, uma quarta e vamos ver quais são elas. E cada uma delas tem características diferentes, tem idades diferentes e potências diferentes. E a gente vai começar explicando sobre esse ano aqui. Grave bem esse número, tá? Isso aqui é a parte agora que a gente mais precisa entender. No ano de 2010, gravou aí, ó, 2010, a Intel lançou a primeira geração de uma nova família de processadores chamada família Core i3, i5 e i7. Então, tudo que vem antes desse ano de 2010 a gente não vai falar aqui nesse vídeo, tá? Beleza. No ano seguinte foi lançada a próxima geração, e no ano de 2012 no caso. No próximo ano foi lançada a terceira. Agora repara só, lembra que eu pedi, ó, grava esse número 2010, porque se 2010 foi a primeira, o ano seguinte vai ser a próxima e a próxima e a próxima. Então, quer dizer, o último número aqui do ano vai ser o mesmo número da geração. Quer ver? Ó, presta atenção. A quarta geração, lançamento 2014. A quinta geração, lançamento 2015. Olha lá, geração 6, lançada em 2016. Pegou aí, ó? Já facilita muito para você. Aí em 2017, a geração 7. Em 2018, ó, surgiu o Core i9, que é o top de linha, né? Geração 8, 2018. E aí, em 2019, nós tivemos a nona. Em 2020, ó, mudou até o adesivozinho na 10ª geração. Depois, em 2021, veio a 11ª. Ficou fácil agora, né? Em 2022, tivemos a 12ª no ano passado. E atualmente, a data que nós estamos gravando esse vídeo, eventualmente vai ficar desatualizado, né? O tempo vai passar, vão vir novas gerações, mas essa aqui hoje é a última geração dos processadores da Intel, a geração 13ª, 2023.
Mas afinal de contas, o que muda entre uma geração e outra? Vamos ver agora. Então vamos lá. Na primeiríssima geração, nós tivemos aqui o Core i7, que era o top de linha da época, né? E aí, a Intel, quando eles lançam uma nova geração, eles melhoram algumas coisas, como, por exemplo, o número de núcleos. Eles melhoram o clock do processador, por exemplo, se um processador era 2.5, ele consegue, às vezes, na próxima geração, deixar aquele processador 3.0, né? Ele já sobe um pouco mais a potência de trabalho. Outra coisa que muda de uma geração para outra, que faz ele ficar com essa melhoria de rapidez, né, 15% mais rápido, é uma coisa chamada litografia, que é o processo de fabricação onde eles conseguem fazer com que os circuitos fiquem ainda menores. E se as peças dentro do processador elas ficam menores, significa que o quê? Que naquele mesmo espaço físico que antes só cabia uma quantidade, agora, como elas estão menores, a litografia diminuiu, vai caber mais. Ou seja, vai caber mais núcleos, vai caber mais threads, que são os núcleos virtuais dos processadores. Então, tudo isso vai agregando desempenho de uma geração para outra. E uma última coisa que também muda de uma geração para outra é a quantidade de energia que o processador gasta. Então, às vezes, um processador ele gastava, por exemplo, 90 watts. Na próxima geração, ele tem mais potência, mais núcleos, mais threads. E, em vez de 90, ele está gastando lá, por exemplo, 80 watts, 65 watts. Isso aconteceu ao longo do tempo, tá? Devido às mudanças nas tecnologias. Então, aí, ó, na terceira geração para a quarta geração já houve mais melhoria. E isso foi se repetindo ao longo dos anos. Então nós temos aqui 13 anos da primeira até hoje, que é a 13ª, 13 anos, né? 13 gerações diferentes. E essas melhorias elas vinham acontecendo, elas continuam a acontecer. Ou seja, processadores ficaram com mais núcleos, com mais clock, gastando menos energia, com a litografia menor, ou seja, os circuitos diminuíram e coube mais coisas ali dentro. E por último, inclusive até na 13ª geração, o tamanho físico mesmo do processador, eles aumentaram, né? Antes ele era meio quadradinho, se você olhar a pesquisa aí, 13ª geração, você vai ver que ele agora é meio retangular, assim, ele aumentou fisicamente. E o que é que eles fizeram com esse espaço a mais? Colocaram mais potência ainda. Então é possível, olha só, acompanhando aqui uma comparação do mesmo jogo, de um processador lá da primeira geração, ó, o i7-870, olha só o FPS. E a gente vai ver também aqui, ó, deixa eu só afastar um pouco. E esse aqui é um da 12ª geração, é um i7 12700K. Rodando o mesmo jogo. Mas vamos dar uma olhada agora aqui nos parâmetros, né? Por exemplo, enquanto que, apesar de que os dois rodaram o mesmo jogo, os dois são Core i7, mas o i7 lá da primeira geração, ele está fazendo ali um esforço de 87%, ou seja, ele já está quase que no limite ali da sua capacidade de processamento. Enquanto que o da 12ª geração tá tranquilo, cara, tá só com 28% de esforço de trabalho para poder rodar esse jogo aqui. Se a gente for olhar ali, ó, olha 84 FPS contra 221 FPS. Isso porque os próprios chips gráficos também, não Intel HD Graphics desses processadores, eles foram melhorados ao passar das gerações aí. Então, enquanto que os processadores lá da primeira geração para rodar jogos atuais, ele faz ali um esforço imenso, é como se ele estivesse ali carregando uma pedra enorme. E aí, os das gerações atuais não faz esforço algum, é só um temperinho ali para ele, tranquilo. Então isso significa que um Core i3 da 13ª geração, ele é mais rápido, ele tem mais núcleos, ele tem mais clock, ele tem uma litografia menor, ele tem um consumo energético menor do que um Core i7 da primeira. Já imaginou, cara? Que coisa assim, ó. Um i3 ser mais potente do que um i7. Isso é contra a lógica, né? Porque a gente sabe que é i3, i5, i7 e i9. Mas dependendo da geração, um que seria teoricamente mais inferior, mas como ele já está muitos anos na frente, com muita melhoria, ele se torna melhor. E é aí onde o pessoal começa a vender gato por lebre na internet. Eles pegam os processadores lá das primeiras gerações, um i5, um i7,
e coloca para vender baratinho nesses sites. Ele não coloca a referência do processador, só diz que é um Core i7. E aí você fica, pô, cara, um Core i7, barato, eu vou comprar. Quando você vai ver, é um Core i7. Você compra um computador em 2023, 13 anos atrás, 12 anos atrás, você já compra um computador idoso. Isso acontece todos os dias. Então, tudo isso tendo sido dito, agora a gente vai de fato saber, então, como é que eu sei qual é a geração de um processador. Para facilitar, a gente vai pegar um processador aqui e vai começar a olhar um número. Você não precisa arrancar o processador de dentro do seu computador para você ter acesso a esse número. Basta você ir lá em meu computador, tecla direita do mouse, vai em propriedades e vai aparecer o número, esse número aqui do processador do seu computador, do seu notebook. Identificando esse número aqui, ó, esse aqui, nós temos primeiro o Intel Core, que é a marca dele, tá? Seguido pelo i3 ou i5 ou i7, que é a família do processador. Até aí tudo bem. Agora o pulo do gato tá aqui, ó, nesse primeiro número da referência do processador. O primeiro número da referência do processador significa a geração. Então, se esse aqui, por exemplo, começa com 3000 alguma coisa, quer dizer que ele é da geração 3. Automaticamente você sabe que ele foi lançamento em 2013, né? Começa com 3, 2013. Esse finalzinho aqui, ele não é tão importante porque ele representa apenas a variação do modelo. Por exemplo, existe o 3220, o 3230, 3240. Essa variação aqui final, ela representa, por exemplo, o 3220, hipoteticamente falando, ele é 2.5, o clock dele. Aí o 3230 é um 2.6. O 3240 é um 2.7, o 3250 e assim vai. Às vezes pode ser que vire um 3300, 3400 também. Tem essas variações de um pouquinho mais ou um pouquinho menos de clock, mas em suma o que nos interessa é o primeiro número para indicar a geração. Eu peguei aqui 5 exemplos para ver se você pegou aí o espírito da coisa, para ter certeza se você consegue identificar isso se você se deparar na internet. Por exemplo, agora aqui, ó, nós temos um i5 6600. Agora ficou fácil, né? Então significa que se começa com 6000, ele é da sexta geração, lançamento de 2016. Simples, cara, apenas isso. Aí eu tô aqui na Kabum, venho comprar um Core i3, coloquei lá Core i3 e me apareceu esse aqui, ó. Dá um zoom aqui pra gente ver melhor. É um i3 2100. E mais uma vez você já sacou aí, né? Ele começou com 2000, quer dizer que ele é da segunda geração, lá de 2012, de 11 anos atrás, o processador. E ainda tá vendendo, né? Agora, olha só esse exemplo aqui que eu fiz. Peguei aqui no Mercado Livre um Core i3 530. E aí você olha o primeiro número, você vê um 5, né, que é um i3 530. Então, automaticamente, você vai pensar o quê? Então, se começa com 5, ele é um processador da quinta geração, lançamento de 2015. É isso? Agora, aqui que muita gente também pode se confundir. Não é isso, tá? Não é isso aqui, não. Eu vou explicar o motivo. Por que não é? Na primeira geração, não começava com 1000. Na segunda foi 2000, na terceira foi 3000, na quarta foi 4000 e assim até chegar na última. Na primeiríssima, só tinham 3 dígitos. Então, supõe-se que ali, naquele lugar, né, teria um dígito 0. Então, essa é a primeira geração. Então, ele não é um da quinta geração, porque se fosse, ele deveria ser 5000, tarará, alguma coisa. Mas aqui, quando você vê um 530, 630, 700 alguma coisa, assim, só 3 dígitos, quer dizer que ele é, ó, 2010, primeira geração, ou seja, 13 anos de idade. Pegou aí? E aí, quando chegou no ano de 2020, aconteceu um outro fenômeno. De 2010 a 2019, eram só 4 dígitos, né? Era um Core i5 9900 alguma coisa. Mas quando deu 10 anos, e chegamos no ano de 2020 já recentemente, temos aqui um Core i5 10400. Antes eram 4 dígitos, agora se tornaram 5 dígitos. Então quer dizer que o 10
representa a 10ª geração, lançamento 2020. E aí, fica fácil agora, né? Você sabendo que a partir da 10ª geração são 5 dígitos em vez de 4. Nós temos aqui na Pichau um Core i7 2700K. Isso significa, exatamente o último exemplo aqui para fechar com chave de ouro, e se começa com 12.000, é a geração 12, lançamento 2022. Se fosse um 13, seria da geração 13, lançamento 2023. A mesma coisa, não muda nada. Agora vocês repararam que no finalzinho desse processador aqui tem uma letra, tem um K aí no final, né? E muita gente às vezes pergunta, o que é que significa isso? O que é que significam essas letras? Tem outras letras também além do K. Outra coisa, a gente viu nesse vídeo como saber a geração dos processadores da família i3, i5, i7 e i9. Mas e como é que eu sei a geração dos processadores que não são dessa família? Por exemplo, existe o Celeron, existe os Pentium, existe também os Xeon, né, que o pessoal compra importado da China para fazer montagem de PC Gamer aí a baixo custo. Se você tem qualquer um desses, como é que você pode saber? Bem, isso aí vai ser um assunto para um próximo vídeo. Se você gostou da explicação, se você ficou aqui até o final, deixa aqui nos comentários que a gente vai gravar então um próximo vídeo explicando, beleza? Espero que vocês tenham gostado e é isso. Muito obrigado.